Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva aos fiordes da Noruega, durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das tropas mais temidas e mais respeitadas durante a Segunda Guerra Mundial foram os comandos britânicos. Estas tropas, especialmente treinadas, lutaram em quase todos os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Na água, no deserto, na neve, eles tiveram missões difíceis que foram cumpridas. Os comandos foram formados em 1940 por ordem de Winston Churchill, primeiro-ministro britânico. Ele pediu a constituição de tropas especialmente treinadas para desenvolver um reinado de terror na costa inimiga. A princípio, eles eram uma pequena força de voluntários que realizavam pequenos ataques contra o território ocupado pelo inimigo. Mas a partir de 1943, o papel deles havia mudado para uma infantaria de assalto levemente equipada, especializada em liderar desembarques anfíbios. Os comandos eram todos voluntários destacados de outros regimentos do exército britânico e também voluntários estrangeiros, que mantinham seus próprios distintivos de boné e regimentos a que pertenciam. Todos os voluntários passaram pelo curso intensivo de comando de 6 semanas em Achnacarry, nas terras altas da Escócia. O treinamento era concentrado em condicionamento físico, marchas de velocidade, armas leves, leituras de mapas, escalada, operações com pequenos barcos e demolições, tanto de dia quanto de noite. Por conta das ações de comando no território ocupado, em especial após o ataque a Saint-Nazaire, Adolf Hitler ordenou uma ordem direta, a chamada Ordem de Comando, determinando que qualquer integrante dos comandos capturados durante qualquer ação seriam executados. Um dos primeiros países que os alemães ocuparam foi a Noruega, e não foi à toa. O país tinha uma localização estratégica essencial para a marinha alemã e as ações no Mar do Norte, no Oceano Atlântico e principalmente contra a marinha britânica. Além disso, a Noruega é rica em materiais importantes e que eram muito utilizados na indústria bélica alemã na Segunda Guerra. Um destes itens era o alumínio, utilizado pelos alemães em suas armas tecnológicas e avançadas para o momento. É natural que a Noruega fosse alvo de ações dos comandos britânicos, já que a Inglaterra, no início da guerra, não tinha força militar suficiente para expulsar os alemães daquele país. Os ataques dos comandos entraram para a história da Segunda Guerra Mundial e para a história militar. Os mais famosos, como o ataque a Saint-Nazaire, que inclusive tem um vídeo aqui no canal explicando toda a preparação e a execução do ataque ao porto francês, é talvez o mais famoso de todos, juntamente com a história dos heróis de Telemark. O ataque à usina de água pesada na Noruega, que paralisou e atrasou todo o planejamento alemão para chegar ao poder atômico. Mas, além destes dois ataques e da participação dos comandos em desembarques, como o desembarque na praia de Dieppe, um ensaio para o dia D, e também a própria ação durante o desembarque na Normandia em 1944. Estas ações fizeram o nome dos comandos. Mas existe um outro ataque, uma outra ação de um pequeno grupo de comandos que foi vital para o esforço de guerra aliado e prejudicou em muito a produção bélica alemã. O ataque à usina de Glomfjord, na Noruega, a chamada Operação Mosquetão. A usina de Glomfjord foi construída em 1918 dentro de um fiord norueguês com uma pequena cidade do mesmo nome. Ela situa-se num planalto que desce direto para o mar. E a fábrica, à época da guerra, compreendia 3 edifícios. O mais longo, com um pavilhão de máquinas, o prédio de meio que abrigava a sala de controle e os escritórios. E o último edifício, com 3 andares, onde estavam os aparelhos geradores de energia. Era uma usina hidrelétrica abastecida por 2 gigantescos canos, tubulações de água que desciam a montanha, trazendo a água de lagos superiores.
Esta usina era estratégica, pois fornecia eletricidade para a maior fundição de alumínio da Noruega, na pequena Haugvik, ali próximo. Antes da guerra, produzia 5.000 toneladas de alumínio por ano, mas a necessidade alemã era tão grande que, após ocuparem toda a Noruega, quintuplicaram a produção de alumínio na fundição. Alumínio esse fundamental para as armas da Blitzkrieg, em especial os aviões. Neutralizar a usina de Glomfjord era paralisar a produção de alumínio tão vital para os alemães. Você certamente já ouviu falar destas ações dos comandos, seja do ataque a Saint-Nazaire, do ataque às instalações de água pesada em Telemark, mas a Operação Mosquetão provavelmente você ainda não ouviu falar. Foi uma das ações mais ousadas que teve um sucesso amplo e uma consequência trágica. O ousado ataque à usina de Glomfjord frequentemente é ofuscado pela ação dos heróis de Telemark. Também uma ação de comandos que audaciosamente neutralizou a produção de água pesada na usina de Vermork. Porém, a importância da Operação Mosquetão é tão grande quanto a da ação em Telemark, pois foi um ataque igualmente ousado a um alvo industrial norueguês vital para a máquina de guerra nazista. A operação foi preparada nos meses anteriores a setembro de 1942 e foi desfechada entre os dias 11 a 21 de setembro daquele ano. Um pequeno grupo de soldados do Comando número 2, 2 oficiais e 8 integrantes, e mais 2 homens das Forças Armadas norueguesas no exílio, fizeram parte desta ação. Eles atravessaram o Mar do Norte de submarino e chegaram à Noruega para atacar a usina. Como dito, Glomfjord era crucial para a produção de alumínio, um metal leve, porém forte, essencial na fabricação de aeronaves, veículos e outras peças de equipamento militar. A eficiência na produção do alumínio era vital para a capacidade de guerra da Alemanha. A usina de Glomfjord era uma das principais fontes de energia para a produção industrial na Noruega, ocupada pelos nazistas. A energia elétrica gerada era abundante e constante, o que a tornava vital para as operações industriais alemãs na região. Portanto, danificar a usina hidrelétrica de Glomfjord representava um golpe significativo na capacidade industrial alemã. Reduzir a produção do alumínio naquele momento impactaria diretamente na fabricação desses equipamentos citados e também na eficácia da máquina de guerra nazista. Além disso, a sabotagem, se fosse bem sucedida, também impactariam no psicológico, demonstrando a capacidade dos aliados em atingir alvos dentro do território controlado pelos nazistas. Isto serviria para elevar o moral das forças aliadas e da resistência norueguesa, ao mesmo tempo em que minava a confiança no regime nazista. Por essas razões, Glomfjord foi um alvo estratégico-chave e a Operação Mosquetão foi um episódio significativo na guerra, destacando a importância das operações de comando e da resistência na luta contra os nazistas. O relevo da Noruega é extremamente difícil. Montanhas muito íngremes, muito geladas, a água do mar, os fiordes e os cursos dos rios, também com águas de temperaturas extremamente frias. Lutar nessas condições sempre é muito difícil. Era preciso muita coragem para cumprir uma missão tão ousada quanto a do ataque a Glomfjord. A equipe formada para o ataque a Glomfjord na Operação Mosquetão era liderada pelo capitão Graham Black, que era o líder da equipe, e composta pelos sargentos Charles Abram, William Chudley, John Fairclough, Reginald Mackingham e Cyril Abraham, além do cabo Miller Smith, o soldado Eric Kurtz e os 2 noruegueses, o tenente Erling Djupre e o sargento Sverre Granlund. Eles tinham 2 objetivos. O primeiro era explodir o duto de água de alta pressão que abasteciam a usina, paralisando a produção. O outro era desativar o gerador da própria usina, destruindo 3 turbinas e 3 geradores no prédio principal. Para isso, eles teriam que usar todas as habilidades adquiridas no treinamento antes da operação na Noruega. Estes comandos deixaram a base em Achnacarry, na Escócia, embarcaram no submarino Junon, um submarino francês utilizado pelos britânicos e que tinha um perfil semelhante aos submarinos alemães,
para evitar algum confronto caso fossem avistados. O Junot, então, após atravessar o Mar do Norte, entrou no fiord de Bjerangfjord, onde os comandos descarregaram seus equipamentos em botes e remaram até a costa. Esconderam, então, os botes entre musgos e rochas e fizeram uma marcha difícil de 3 dias sobre montanhas geladas, dentro do território norueguês, constantemente vigiado e ocupado pelos alemães. Após esta marcha difícil durante os 3 dias, finalmente avistaram a usina no dia 18 de setembro de 1942. Os 10 integrantes do grupo dos comandos passaram 3 dias observando cuidadosamente toda a área, reunindo informações sobre o inimigo, que tinha pelo menos mais de 100 soldados na região. No dia 20 de setembro, eles agiram. Uma equipe dinamitou os dutos que abasteciam a usina, descendo do alto da montanha até as instalações. E a outra equipe foi até a fábrica, encontrando 5 geradores e 3 turbinas, e balearam um sentinela alemão. Um segundo sentinela, alertado pelos tiros, fugiu de seu posto e correu pelo túnel em direção à aldeia, disparando o alarme. Os comandos rapidamente colocaram as cargas explosivas nos enormes geradores, programaram para uma explosão em 10 minutos e fugiram montanha acima. Logo após as 2 equipes se reencontrarem, o chão estremeceu com uma enorme explosão no prédio onde estavam os geradores e o fogo que se seguiu. Com a explosão no prédio principal, os comandos também acionaram o dispositivo de tempo nos explosivos instalados nos dutos de água, que explodiram 30 minutos depois, com os canos se rompendo e milhões de litros de água, toneladas de lama e pedras caindo sobre a usina de Blomfjord. A explosão Mosqueton foi um sucesso. E embora a usina não tenha sido completamente destruída, ela ficou fora de serviço por meses a fio, o que fez com que os alemães encerrassem o seu programa de expansão da própria usina e da fabricação de alumínio. Os objetivos do ataque a Glomfjord foram 100% atingidos. A usina hidrelétrica que abastecia a fábrica de alumínio foi prontamente neutralizada, e meses foram necessários para que a produção voltasse, embora nunca tenha retornado ao pico, ao ponto máximo de produção que os alemães desejassem. Ou seja, o ataque foi coberto de sucesso. Mas este sucesso foi pago com o sangue de todos que participaram. Um final trágico para uma missão bem-sucedida. A Operação Mosquetão foi um ato de sabotagem bem-sucedido que demonstrou a habilidade e a determinação das forças especiais aliadas. Mas os soldados envolvidos diretamente na ação sofreram graves consequências. Após as explosões nos dutos e na fábrica, os comandos recuaram então para as montanhas, no momento em que os reforços alemães chegavam à fábrica. Os comandos localizaram uma cabana na montanha ocupada por 3 noruegueses, a quem pediram informações sobre o melhor caminho para fugir. Enquanto Granlund buscava uma ponte para escaparem do alto da montanha, 2 alemães chegaram à cabana onde estavam os comandos, questionando os ocupantes. Logo uma luta se seguiu e um dos alemães foi morto e o outro ferido, enquanto que o norueguês Djupedrai também foi ferido no estômago. Os comandos que estavam fora da cabana chegaram ao local, administraram os primeiros socorros ao norueguês e resolveram deixá-lo para trás para receber tratamento, enquanto buscavam a fuga. Porém, os comandos foram cercados e forçados a se renderem em meio às montanhas. O norueguês ferido acabou morrendo no hospital 3 dias depois. Os outros 7 prisioneiros de guerra foram enviados para a Alemanha, onde permaneceram presos durante alguns dias no castelo de Colditz, informando aos seus colegas prisioneiros os seus nomes e a missão que haviam cumprido. Informações que foram repassados ao M5 britânico em Londres. Em 3 de outubro de 1942, eles foram removidos de Colditz e levados para o quartel-general das SS em Berlim, onde foram interrogados. Eles permaneceram em Berlim até 22 de outubro e, no dia seguinte, foram levados ao campo de concentração de Sachsenhausen, onde, no dia 23 de outubro, todos foram baleados na nuca e seus corpos cremados. Esses comandos
foram os primeiros a serem vítimas da ordem de comando de Adolf Hitler, que havia sido emitida em 18 de outubro de 1942, exigindo a execução de todos os comandos após a captura em uma ação. Esta ordem de comando de Hitler tinha a intenção de dissuadir os aliados de realizarem incursões de comando, que ele via como uma forma de guerra desonrosa e irregular. A aplicação desta ordem levou à execução de muitos comandos capturados em várias operações. Os primeiros a serem executados pela ordem de comando foram os integrantes da Operação Mosquetão. Após a guerra, esta ordem de comando foi um dos muitos crimes de guerra pelos quais líderes nazistas foram julgados e condenados nos julgamentos de Nuremberg. A bravura e o sacrifício desses homens são lembrados como um exemplo notável de heroísmo durante a Segunda Guerra Mundial. Este ataque da Operação Mosquetão e a ação dos comandos em Glomfjord entraram para a história militar. Espero que você tenha gostado de mais esta narrativa aqui do canal Viagem na História. Se você gostou, não se esqueça, dê um like nesse vídeo, deixe o seu comentário e também se inscreva no canal. Aproveite e participe da promoção da camisa do canal Viagem na História. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte! Eu volto logo com mais histórias. Até mais!